primeira vista, este até pode parecer o Tom Cruise, mas se olharmos mais de perto, ainda continua a parecer o Tom Cruise. E este é que é o problema. Trata-se de um deepfake do ator norte-americano e outros foram utilizados para burlar pessoas que acreditavam que estavam a falar com a celebridade. Esta é apenas a ponta do iceberg no mundo da cibersegurança, cada vez mais complexo. Eu consigo identificar, quando percebi o momento em que, de facto, o nosso trabalho de cibersegurança ia mudar, eu diria que é relativamente recente. Isto porquê? Porque, de facto, com o aparecimento do ChatGPT e afins, eu diria que se começou a banalizar, portanto, ou seja, o uso daquilo que é a inteligência artificial começou a ficar mais acessível ao conjunto, digamos assim, a um conjunto de atacantes. Foi a partir do momento em que vimos o poder computacional que tem, portanto, e a liberdade até criativa que se consegue dar a estes modelos, em que percebemos, ok, isto pode perfeitamente ser usado para o mal e, de facto, para fazer aqui ataques em grande escala. De facto, é mais ou menos nesse momento. Antes era mais fácil identificar fraudes. Os e-mails tinham mais erros gramaticais e as chamadas pareciam mais suspeitas. Exemplo disso são aquelas chamadas em que uma voz robô nos ligava a dizer que tinha um emprego ideal para nós. Mas hoje o nível de ameaças é muito maior e são elas que cada vez mais fazem parte do dia-a-dia do Centro Nacional de Cibersegurança. O elo mais fraco da cibersegurança são efetivamente as pessoas, e as pessoas são, por essa via, o canal principal para o cometimento de fraudes e burlas. O facto de ser mais simples levar as pessoas a acreditar que determinada proposta é credível por via da utilização de métodos de inteligência artificial, nomeadamente os deepfakes, que estão neste momento na ordem do dia, é claramente o mais recorrente. Desde logo, a utilização da inteligência artificial para a replicação da voz humana. Isso tem levado a muitos casos daquilo que nós chamamos phishing, ou seja, o phishing por via telefónica, em que a vítima recebe, neste caso, uma chamada de uma voz que lhe é particularmente familiar e que lhe sugere que faça uma determinada ação. Pode ser, por exemplo, transferir o dinheiro de uma conta para outra. O que acontece foi, antigamente, um atacante conseguia enviar um conjunto de mensagens, até despoletava eventualmente uma conversa depois, etc. A questão é, temos uma pessoa que é limitada na sua capacidade, consegue enviar, imagine, 100, 200, 300 e-mails por dia. A seguir esse e-mail vai ter que manter até uma conversa, eventualmente com alguns. Imaginemos agora o que é termos um exército de robôs, onde eles próprios fazem essa comunicação e executam os ataques. Mais que isso, conseguem manter uma conversa, portanto, até o momento pode ser, obviamente, ser depois monitorizada pelo atacante, mas estamos a falar de disparar de 100, 200, 300 e-mails para largos de milhares ou até mesmo milhões de e-mails a serem enviados. E se as pessoas estão na mira do cibercrime, as empresas também não escapam. Um dos ataques mais comuns é o chamado CEO Fraud, em que os funcionários recebem ordens falsas dos chefes. E o grande problema aqui é que com a inteligência artificial, estes ataques tornaram-se cada vez mais convincentes e difíceis de detectar. Tivemos um caso recente em que um funcionário de uma empresa recebeu uma chamada do WhatsApp com a imagem e a voz do diretor financeiro a ordenar a transferência bancária para uma conta diversa daquela que era habitual do pagamento de uma fatura. Esta é uma tipologia de ataque com uma defesa muito difícil, uma vez que estamos a falar da imagem e da voz de uma pessoa que é conhecida do alvo. E, portanto, é um exemplo claro de como a inteligência artificial pode ser utilizada para credibilizar ainda mais ataques que nós já conhecíamos anteriormente. O que a pessoa vê é que eu estou numa reunião, eu vi alguém, portanto, de facto, a pessoa está a dar ordem, eu vou executar. E esse é o problema, ou seja, nós, a partir deste momento em que começaram a surgir estes deepfakes, as pessoas começam, e muito bem também, a desconfiar até daquilo que vem. Portanto, ou seja, também já é uma realidade aqui alternativa. Nós também já nem sequer, primeiro, podemos confiar em SMS, chamadas telefónicas, não podemos sequer confiar naquilo que estamos a visualizar. Portanto, se fazemos uma reunião, ok, vemos ali uma imagem, mas que sabemos que ela é alterada, portanto, que ela não é real. E daí temos que criar um conjunto de mecanismos adicionais, salvaguardas, digamos assim, adicionais,
precisamente para evitar estes casos. Eu não vou simplesmente fazer uma transferência bancária porque tive uma imagem ou um vídeo de alguém a dar-me esta indicação. Há que haver aqui mecanismos. A inteligência artificial também está a mexer com a própria democracia. Isto porque a desinformação e os deepfakes têm o potencial de alterar os resultados eleitorais. Mesmo que isso implique fazer-nos passar pelo presidente dos Estados Unidos. Aquele que é mais conhecido é o caso dos robocalls do presidente Joe Biden. We know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. Em que uma voz gerada por inteligência artificial muito semelhante à do presidente Joe Biden informava os seus votantes de algo que não era aquilo que ele queria efetivamente dizer, mas mais recentemente tivemos num país europeu problemas que levaram até à repetição do processo eleitoral por ingerência direta e muitos deepfakes durante o período pré-eleitoral e o período eleitoral. A inteligência artificial é utilizada efetivamente para gerar mensagens cada vez mais adaptadas ao público a que se destina. Mas a mesma ferramenta que cria o problema também pode fazer parte da solução. Com a ajuda da inteligência artificial, os sistemas de cibersegurança analisam, por exemplo, milhões de e-mails e ajudam-nos a detectar as mensagens de spam e de phishing. Mas o elemento mais importante nesta equação ainda somos nós. E é daí que a resposta tem de vir. E as pessoas, de facto, vão ter que se capacitar, que os sistemas estão a evoluir cada vez temos mais dependências, os ataques são cada vez mais eficazes e nós, sendo este primeiro elo de defesa, também temos que ter formação e temos que conseguir distinguir aquilo que de facto é real e aquilo que não é e que pode ser um ataque. Em boa realidade, nós passamos a ver e a ouvir algo que nos é conhecido. E isso faz com que o nosso grau de desconfiança tenha naturalmente de ser muito superior àquele que já tínhamos relativamente a outra tipologia de ameaças. A cibersegurança foi um dos temas em destaque na segunda edição da CIM Conference, um evento organizado pela Startup Portugal que decorreu nos dias 8 e 9 de maio na Alfândega do Porto. Entre startups, investidores e incubadoras, foram mais de 3.500 participantes e nós estivemos por lá. A Startup Portugal, ao organizar a CIM Conference, o que pretende é haver um momento em que o empreendedorismo português é o ator principal, está no palco principal. Trazer investidores, trazer empresas, trazer entidades de fora que venham ver o que de melhor se faz em Portugal na tecnologia, na inovação e no empreendedorismo. Eu acho que é muito importante que haja cidades, sem ser Lisboa, que tenham conferências como a CIM Conference a trazer os investidores, porque os investidores têm de se aperceber que Portugal não é uma cidade, embora seja um país muito pequeno, e há muitas cidades dentro de Portugal com culturas diferentes e com, para ser franco, amenities diferentes, que têm características muito interessantes para startups serem criadas e para os fundadores criarem as empresas. A agenda tem uma curadoria muito grande, só discutimos aqui temas que de facto são relevantes para os participantes. A inteligência artificial já está presente transversalmente em todos os negócios, porque é quase um requisito obrigatório para poderem desenvolver os seus negócios e terem financiamento. Outro dos ângulos é a inteligência artificial está a fazer com que seja muitíssimo mais fácil fazer o que se chama vibe coding, portanto programação quase por voz, mas a segurança normalmente não é uma prioridade para o modelo. O modelo quer que o programa funcione e não está particularmente preocupado com a segurança. Portanto, quem é que vai resolver a segurança do código criado pelos modelos de inteligência artificial? Bom, vai ser outra inteligência artificial. Portanto, mesmo aí, estamos a criar novos problemas e estamos a criar novas soluções. E como programar sem ser programador? Temos um artigo inteiro a explicar este conceito no QR Code, no canto do ecrã. Ou, para mais conteúdos sobre inteligência artificial, visitem o nosso site em thenextbigidea.pt. Até à próxima!